Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a depressão. Meu nome é Ana Amélia. Cheguei na IC São José dos Campos em um momento muito difícil da minha vida, enfrentando uma profunda depressão. Naquele período, estava acontecendo a campanha 40 dias com propósito, que foi o primeiro passo para que eu aceitasse a iniciar o tratamento com um psiquiatra. No início, eu resistia, porque acreditava que procurar um psiquiatra significava que eu era louca. Uma ministra da igreja me ajudou a compreender que a depressão é uma doença, como qualquer outra, e que por isso precisava de um tratamento. Com o tempo, percebi que a depressão estava causando grandes prejuízos em todas as áreas da minha vida. No meu casamento, na criação dos meus filhos e no meu trabalho. Eu e meu esposo tínhamos uma padaria, mas chegou um momento que eu precisei fechá-la, porque já não conseguia mais trabalhar. Sofremos grandes prejuízos financeiros, ninguém conseguia entender o que eu estava vivendo. Aos poucos, perdi completamente a minha identidade. Mesmo em meio a toda essa dor, nunca abandonei Deus. Pelo contrário, Ele sempre foi e continua sendo o meu melhor amigo. Tenho certeza de que, se não fosse por Ele, eu não estaria aqui hoje. Quando eu conheci o 30 Semanas, o Celebrando a Recuperação, recebi um verdadeiro presente de Deus. Entendi que tomar a medicação fazia parte do meu processo de cura. Participei do grupo de apoio de depressão. Esse momento foi um divisor de águas na minha vida. Meu tratamento continuou por longo período. Em um determinado momento, meu médico chegou a considerar o desmame das medicações. Porém, isso não aconteceu, porque meu pai adoeceu e faleceu em meus braços, depois de 4 meses de cuidados intensivos. Foi como voltar ao fundo do poço. Com o passar do tempo, compreendi que meu sofrimento não era apenas pela morte do meu pai. A dor maior era a perda do relacionamento com a minha mãe, com os meus irmãos e os meus sobrinhos. Todos se afastaram de mim por causa de uma situação familiar que eu não compreendia. Durante aproximadamente 7 anos, vivi tentando descobrir o motivo desse afastamento. Perguntava constantemente o que havia feito de errado, mas nunca recebi uma resposta. Sou a filha mais velha de 5 irmãos, sempre fui aquela que ajudava todos, sempre presente na família. Durante o processo do luto, tive confidentes que me ajudaram a entender que eu precisava perdoar Deus, pois o culpava por ter levado o papai. E assim liberei perdão e foi libertador. Infelizmente, a minha dor se agravou, a ponto de eu enfrentar surtos psiquiátricos, internações e tentativas de suicídio. Foi então que, através do 30 Semanas, aprendi que eu precisava pedir perdão à minha família, mesmo sem saber exatamente do que eu estava sendo acusada. Eu tomei essa decisão. Não recebi nenhum pedido de desculpas, nem qualquer resposta, mas escolhi perdoá-los. Esse foi o verdadeiro início do meu processo de cura. Aprendi a confiar em Deus e a entregar tudo em suas mãos. Foram decisões muito difíceis, mas são elas que me mantêm firme e equilibrada até hoje.
Depois de muitos anos, uma das minhas irmãs finalmente revelou o motivo de todo aquele afastamento. Ela contou que meu pai havia dito que eu havia roubado dele e de minha mãe. Ela me falou coisas pesadas demais. E ao ouvir aquelas palavras, senti algo inesperado: alívio. Depois de tantos anos procurando uma resposta, finalmente descobri o motivo de toda aquela rejeição. E disse a ela que não era nada daquilo que ela dizia, e assumi a minha identidade de filha amada de Deus. Naquele momento, compreendi que não posso mudar aquilo que as pessoas pensam de mim, a meu respeito. Fiquei triste, mas fui completamente libertada. A partir dali, começou um processo profundo de cura da depressão, da ansiedade, da autocomiseração, da rejeição e de tantas outras feridas emocionais. Perdoei meus irmãos. Hoje eles não fazem parte da minha vida, mas já não existe amargura no meu coração. Entendi que eu não posso mudar as pessoas. O que eu posso mudar são as minhas atitudes, meus comportamentos, os meus pensamentos. Hoje sei quem eu sou. Deus me conhece. Isso é o que realmente importa. Hoje a depressão está controlada. Faço uso apenas de uma medicação por dia. Fiz o desmame no tempo certo, conforme Deus permitiu. Também vivi uma restauração em todas as áreas da minha vida, principalmente no relacionamento com meu esposo, filhos, netos e bisnetos. Ainda continuo no processo de cura, mas agora tenho a certeza que o Abba Pai está cuidando daquilo que eu não posso mudar e me fortalecendo para mudar tudo aquilo que depende de mim. Deixo para vocês um versículo que está em Isaías 41:10. Não tenho medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, com a minha vitoriosa mão e a direita te sustentarei. Sou profundamente grata ao 30 semanas, porque ali aprendi a viver um dia de cada vez. Obrigado pelo silêncio de vocês. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a codependência. O meu nome é Marcos. Boa noite, família. Chegamos à 19ª semana de 30. Aleluia! Praticamente 2/3 da jornada já aí percorrida, né? Agora, deixa eu ver aqui se alguém conseguiu realizar uma proeza, tá? Isso vale até para a equipe. Quem não perdeu uma semana até hoje? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Tem aí uns anjos em nosso meio. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. E você que perdeu 1 ou 2, mas disse: pastor, eu estava lá no online para poder recuperar. Cadê? Aleluia. É isso aí, gente. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo também a esse lugar. Eu espero que seja a primeira de muitas. O bom do 30 é que há uma porção para cada semana, tá? Não é só na formatura, não é só na 30ª. A cada encontro há algo dos céus aqui para o meu e para o seu coração. Abra aí a sua apostila. Você que tem o livro 2026, esse aqui da capa laranja, a página 227. Se já é dos anos anteriores, a página 215. 19ª de 30. Essa jornada, queridos, como a maioria de vocês já sabem, ela passa por 8 decisões. E hoje nós estamos encerrando a 5ª decisão. Olha só que interessante, cada decisão que nós percorremos, ela nos prepara para uma nova decisão. Então nós começamos aqui na primeira semana admitindo, depois confiando, depois entregando, depois dependendo, e hoje nós estamos falando sobre a obediência. Então, diga assim comigo: eu vou obedecer. Aleluia. Mateus 3,17 diz o seguinte: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem
me agrado. O tema dessa decisão obedecer de hoje é identifique-se. Então, esse é o objetivo desses próximos minutos, para que a gente possa, de fato, ser identificado, quem nós somos, de fato. Eu preciso repetir esse texto, para que você tenha clareza. Talvez você não entendeu. Uma voz de onde? Dos céus. Talvez nós temos acreditado em muitas vozes da terra, muitas vozes falando mentiras, mas eu quero repetir e lembrar você que tem uma voz dos céus que diz que você é um filho amado de Deus, que dá muita alegria ao coração do Pai. Amém? Você pode reafirmar isso? Diga assim: eu sou um filho amado de Deus e dou muita alegria ao meu Pai. Aleluia, aleluia. Essa é a verdade que norteia a nossa vida. Essa é a nossa identidade de filhos amados. Nós sabemos que o ser humano, ele vive na busca da satisfação do eu. Isso é uma jornada intrínseca à nossa natureza. E essa busca pode se tornar muito conturbada pela ausência da percepção ou a identificação correta desse eu. Por isso, você acompanha aí na sua apostila, nós temos algumas percepções do eu. Quero destacar aqui 3 nesse primeiro momento. Primeiro, o que eu penso que sou, o que os outros pensam que sou e o eu que eu me tornei, né? Isso aí é coisa da psicanálise, essas ferramentas aí muito importantes também, vem destacar esses 3. Mas a proposta hoje aqui é de identificarmos um quarto eu, que é o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é sobre isso que nós vamos explorar daqui a pouco. Mas é sempre bom lembrarmos que o 30 Semanas é um programa que entende que a raiz dos nossos problemas emocionais é a orfandade. O que é a orfandade que a gente tanto fala? É esse sentimento de não pertencimento. É essa sensação de assim, ó, eu estou por conta própria. Eu dependo de mim mesmo, né? E aí, a orfandade, ela tem como essa consequência a quebra da intimidade de Deus com Deus Pai. E nós entendemos também que a partir dessa raiz surge um tronco que é a rejeição. Aí você tem na sua apostila, você já viu várias vezes o desenho daquela árvore, mas eu quero destacar o que diz aqui na apostila o seguinte: a orfandade e a rejeição levam você para longe do padrão de bom mordomo de tudo aquilo que Deus já deu a você. Vivendo esse padrão equivocado, acaba se desperdiçando dons, talentos, saúde, recursos e até mesmo a própria vida. Tudo por causa dessa raiz que cresce e se desenvolve. Mas há uma boa notícia, a cura para isso, amém? Gente, sexta-feira, num frio como esse, você está aqui nesse lugar, já diz muito sobre a sua fé, já diz muito sobre o seu coração, já diz muito sobre essa busca. E não há como você não receber uma recompensa dos céus. Tá? Às vezes alguns dizem assim: não, pastor, eu só quero agradar a Deus, eu não quero nada dele. Não, mas o nosso Deus é assim. É um Deus que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, vamos lá entender um pouco mais sobre essa questão do eu. Como eu disse, o primeiro eu é o que eu penso que sou. É essa autoimagem. Porque ninguém se conhece, queridos, exatamente como é. Geralmente, o ser humano, ou ele se enxerga acima, né? Eu sou o cara, eu sou invencível, eu sou o bonzão, eu sou suficiente, ou ele se enxerga abaixo, né? Eu sou um derrotado, né? Eu não tenho valor, né? Acho que não caibo nesse lugar, acho que eu nunca vou vencer na vida. É muito raro alguém ter um conceito equilibrado. Ainda que haja, é pontual, não dá para ter isso o tempo todo. Esse, então, é o primeiro ponto. Quem eu sou? Isso é formado a partir da minha própria percepção. Algumas pessoas, vai dizer aí no seu material, restringem sua vida, seus relacionamentos e muitas áreas de toda a sua vida simplesmente por terem pensamentos limitados sobre elas mesmas. Eu costumo dizer que se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje.
Se dependesse só do pastor Max, ele não estaria hoje liderando tantos movimentos importantes como 30 Semanas, o Homem de Honra. Mas o nosso pai espiritual enxergou na gente nem aquilo mesmo que a gente conseguia ver. Por quê? Porque nós temos realmente pensamentos muito limitados sobre nós. E como eu disse, às vezes pensamentos além, que a gente dá uma viajada, né? Então, olha só, o que você pensa sobre você mesmo definirá quem você, de fato, se tornará. Tem uma frase que diz que sonhe e ouse sonhar, porque você nunca irá além dos seus sonhos. É claro, a gente precisa sonhar alto, a gente precisa sonhar grande, a gente não pode fazer com que esse sonho se torne uma ilusão, né? Algo inalcançável. Não, eu vou ter um shape nos próximos 15 dias, né? Eu vou trincar o projeto verão, perder 40 quilos em 30 dias. Não tem como. É claro que a gente sempre precisa começar de alguma forma, mas às vezes na vida é assim também. Talvez você está nessa jornada, primeira semana, segunda, ou desde o começo, e você tenha olhado como é difícil aquilo que você viveu e quem você se tornou, mas há um processo, é uma jornada, querido. Persevere nisso, e nós vamos entender um pouco mais ainda hoje sobre isso. Existe o eu que os outros pensam que eu sou. A Nana, minha esposa, está ali. Não é muito raro alguém chegar para ela e falar: Nana, seu esposo, pastor Marcos, é um homem muito sério, né? Aí ela já dá aquela risada, que ela sabe que o marido é da resenha, né? Mas não sei porquê eu passo essa imagem de um homem muito sério. Esse é o eu que muitos pensam, né? Só que eu pensando sobre isso, olha só o que o material diz: usar as chamadas máscaras para esconder quem é ou para tentar se mostrar melhor do que acredita ser é o refúgio de muitos. Aí eu pensando sobre isso hoje, há também a percepção equivocada do outro, que ele faz um julgamento daquilo que nós não somos, mas muitas vezes há a percepção do outro naquilo que nós construímos e queremos passar. Hoje, por exemplo, a mídia social é essa janela, é essa vitrine que muitos olham para a gente e falam: uau, que vida feliz, né? Que viagem maravilhosa, que casamento perfeito, que férias abençoada. E nós mesmos, muitas vezes, demonstramos aquilo que nem é verdade. Expomos aquilo que, não sei porquê, em busca de uma afirmação, de uma validação. Então, isso é o eu que os outros veem. Tem o eu que eu me tornei. E esse aqui é fruto de todo o nosso contexto, né? Que vai também ter muito a ver com a nossa cultura. Por exemplo, eu morei 10 anos em Portugal, um país onde a cultura do português é muito direto, ele é muito objetivo, ele é muito... Eu vou repetir, objetivo para não usar um outro adjetivo. E teve uma altura que minha mulher falou: amor, você está bruto. Aí eu olhava assim: não, mas não é ignorância não, amor, eu só estou dando a resposta, né? É sim, sim, não, não. O que passa disso vem do Brasil. É quase que isso, entendeu? Então, esse tempo, de alguma forma, moldou algum estilo daquilo que sou hoje, né? Então, olha só, nessa lei da semeadura, ela é infalível. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, hoje, o que nós somos, quem nos tornamos, tem muito a ver de muitas sementes que plantamos lá atrás. Mas, glória a Deus, nós vamos entender aqui o ponto áureo da mensagem, que é o que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Aí você pode dizer aleluia, aleluia. Nós somos seres inacabados, nós estamos em obras, amém? É igual a gente anda aí para São José dos Campos, né? Tem muitos pontos em obras aí, que eu vejo que vai trazer muita melhoria, alguns acessos, pelo menos aparenta. Assim é a nossa vida, está em obras. Não pode sempre a mesma área estar em obras, né? Senão aí fica difícil. Deixa pronto uma, e é igual assim, né? Se eu fosse falar minhas áreas de recuperação, eu estaria usando o tempo até agora para falar, né? De ira, perfeccionismo, procrastinação. Aí eu deixei só uma, porque vamos atacar uma e depois a gente se forma e vai para outra. Mas olha só, você é um filho e precisa entender que não foi criado para permanecer estagnado no passado, mas para viver o presente e construir um futuro de bênçãos. Aleluia, 4 pessoas pegaram aqui, uma aqui, é muito forte isso. Você não foi criado para viver estagnado no passado, mas para viver o presente e também um futuro de bênçãos. Aleluia. Então você vai me responder com sinceridade, tá? Não é uma pergunta retórica, você não precisa também dar um grito, mas responda aí. Você quer continuar sendo o que você pensa de si, o que os outros pensam de você, ou continuar sendo como você é,
ou você está disposto a se tornar o que Deus deseja. Quantos vão na segunda opção aí? Você está disposto a se tornar o que Deus deseja? Aleluia. Então vamos lá, para alguns pontos aqui, para responder essa pergunta: como tornar o eu que Deus deseja? Em primeiro lugar, tenha convicção do amor de Jesus por você. Isso não pode ser negociado. O amor de Jesus por você é real e não depende de nós mesmos. Ele escolheu nos amar. Amém ou não amém, querido? Quantos aqui escolheram entregar sua vida a Jesus? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Muita gente fez isso. Mas deixa eu lembrar você, Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele. Olha só. Antes de nós o escolhermos, a Bíblia deixa muito claro que Ele nos escolheu. E quando é que foi isso? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Antes mesmo de você nascer, você foi amado por Deus. Você foi formado, o Salmo 139 vai dizer, no ventre da sua mãe. Então, não duvide disso, mesmo apesar da sua história, apesar das suas dores, apesar do seu passado, apesar do que fizeram com você, apesar das escolhas que você fez, o que importa é, hoje entendemos o seguinte: temos convicção do amor de Jesus por nós, e nós não precisamos, está muito claro aqui no material para nós recordarmos, de nenhuma compensação para preencher o nosso vazio. O amor de Jesus é suficiente. O padrão do céu é o padrão original de Deus sobre a sua vida. Todo o resto é uma distorção de sua verdadeira identidade e são reflexos do pecado e da sua destruição. Em segundo lugar, ouça Deus chamando você. O texto é muito forte, em João 11, a partir do verso 39, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Olha o que o texto vai dizer aqui, né? O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. O problema aqui, queridos, não é ouvir, porque até o morto ouviu. O problema aqui, ou diria que a grande questão, é se movimentar. Porque o morto ouviu, e mesmo enfaixado, ele saiu. Eu imagino ali, né? Espero que não vire figurinha, mas eu não sei como é que ele estava. Não, gente, é figurinha. Eu não sei como ele estava amarrado, mas ele saiu. Ouça Jesus o chamando pelo nome, dizendo: Marcos, venha para fora. Repita comigo: Marcos. Não. Vamos lá de novo. Repita comigo: Marcos. Tem 40 Marcos aqui ainda. Vou mais uma vez. Repita comigo: Marcos, venha para fora. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia. Aplauda para mostrar que os seus braços não estão enfaixados. O 30 Semanas é um ambiente para que, através de pessoas e processos vividos, você seja ajudado a tirar suas faixas para que você viva a plenitude do que Jesus separou para você. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui ajudando uns aos outros, né? Daqui a pouco tem um momento de partilha. Vem cá, né? Deixa eu tirar um pouco da sua faixa e você tira aqui um pouco da minha. João 10:10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma vida plenamente satisfeita em Jesus, ela não pode ter faixas nos amarrando. Em terceiro lugar, reconheça a sua identidade em Cristo. Gálatas 3:26. Todos vocês, disse o apóstolo Paulo. Quem, gente? Todo mundo. Todos vocês são filhos de Deus. Agora aqui é como? Mediante a fé em Cristo Jesus. Quem são todos os filhos de Deus? Aqueles que, mediante a fé, entregaram a sua vida a Jesus. Quem são todos os filhos de Deus? São todos aqueles que, mediante a fé, reconheceram o sacrifício de Cristo. E quem é que tem fé, gente? Quem tem fé não é quem diz assim: não, eu sinto que eu amo a Jesus. Não, quem tem fé é quem obedece. É por isso que esse quinto ponto, essa quinta decisão das 8, é importantíssima. Não é simplesmente só dizer assim: não, eu estou aqui, eu estou participando. Não, eu preciso viver uma vida de obediência. Por isso nós repetimos aqui no comecinho: eu vou obedecer.
E aí, a partir da próxima semana, a gente vai para uma sexta decisão também muito importante. Olha só, aqui no contexto de Lucas 15, a conhecida parábola do filho pródigo, que o nosso pai espiritual rebatizou como uma parábola do pai amoroso, diz que após se afastar do pai e sofrer as consequências de suas escolhas, o filho reconheceu seu pecado e decidiu voltar. E em vez de condenação, encontrou perdão, amor e uma nova oportunidade. Há uma nova oportunidade para mim e para você todos os dias. E existe uma porção, como eu falei, para mim e para você hoje. Nós não podemos sair daqui achando que é mais uma sexta-feira, que é mais um ciclo, que ainda faltam 11 semanas. É verdade, ainda faltam 11 semanas, mas há uma porção dos céus hoje e nós já estamos recebendo em nome de Jesus. E aí o texto vai dizer, né, que a esse jovem foi dado vestes novas, né, a esse filho que voltou para a casa do pai, que representa a filiação, a sua identidade, um anel que era o símbolo de autoridade, calçados, que representa a honra e proteção, e eu gosto desse último aqui, olha, um boi gordo. Não foi só um boi não para o churrasco, foi um boi gordo, né? Eu lembro o meu pai quando ia nos visitar lá em Portugal, ele levava umas picanhas, pastor Max, maturada, embalada a vácuo. Ele falava assim, né, que meu pai mexia com fazenda, essas coisas, ele falava assim, ó, filho, essa aqui eu não escolhi a melhor do açougue não, essa bem aqui foi lá no pasto. Eu olhei aquele bichão e falei, ó, separa aquele ali, que aquela picanha ali vai para Portugal, né? Representa essa fartura, representa esse cuidado, esse amor, essa prosperidade do Pai sobre a nossa vida. Então, reflita aí. Você que tem a sua apostila em mãos, você marca, tá? Você que não tem, põe no seu coração aí o que você precisa que Deus dê a você de volta hoje. Temos 4 opções aqui: identidade, autoridade, confiança e celebração. Aí você pode marcar tudo, se for o caso, mas escolha pelo menos uma aí. E em último lugar, nós temos aqui o 4º ponto, que é cresça em intimidade com Deus diariamente. Colossenses 1:6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Queridos, pastor Fabiano Ribeiro costuma dizer que a maior experiência que o ser humano pode ter é experimentar a presença de Deus, é desfrutar da presença do amigo Espírito Santo. E esse ponto vem nos lembrar que nós precisamos crescer em intimidade com Deus diariamente, dia por dia. Jesus deve ser o motivo do seu sorriso diário. Como diz aquela canção, né, que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento. Tudo bem que nós estamos aí, né, cada vez mais tendo que combater a ansiedade com tanta coisa que nos cerca. Domingo, aproveitando aqui o merchandise, nós teremos a nossa segunda mensagem da série, Vencendo em Jesus. Nós vamos falar sobre ansiedade. Mas olha só, nós não podemos acordar, abrir os nossos olhos e correr para o Instagram, correr para as notícias, correr para o portal para sabermos o que está acontecendo. Nós não podemos viver alienados, nós precisamos saber das notícias, mas nós precisamos acordar e abrir a nossa Bíblia. Nós precisamos abrir o nosso devocional e isso nos ajudará a criar e a construir essa intimidade diária com o Senhor. Olha só, Deus não prometeu explicações, mas Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos, amém? Você precisa guardar isso, eu preciso guardar isso. Quando eu não tiver uma resposta, eu vou lembrar, mas Jesus está comigo. Eu, quando tiver muita clareza do que fazer, eu, quando parecer que o céu está em silêncio, porque toda vez que, para mim, o céu está em silêncio, porque tem vezes assim que eu oro e parece que Deus não está falando, sabe? Eu prefiro escolher que eu estou incapacitado de ouvi-lo, mas que Deus está falando. A sua palavra é uma prova que Ele fala o tempo inteiro. Mas nós precisamos lembrar disso, que o Senhor está conosco. E essa intimidade, ela gera confiança. Tem aqui nessa noite pai e filho, está junto, você pai e filho está aqui, cadê? Tem aqui pai e filho, cadê? Vou perguntar para o filhão, você confia no seu pai? Ô pastor, você pegou assim ao vivo, não dá, né? Seu pai já falhou alguma vez na vida? Já falhou, né? Agora, é interessante que a gente confia, né?
a maioria de nós, no nosso pai terreno, mesmo que ele tenha falhado. Mas muitas vezes nós não confiamos num pai que nunca falhou e jamais falhará. Nós precisamos confiar ainda mais nesse pai de amor, né? Então, a pergunta é, como duvidar de alguém que nunca falhou? Imagina se eu digo assim, ó, alguém me segura aqui que eu vou me jogar, né? E eu me jogo e a pessoa não me segura, né? Na segunda vez a pessoa fala, não, vai lá que eu prometo que eu seguro. Não, nunca. O Senhor nunca nos soltou, amém? O Senhor nunca nos largou. Aleluia, aleluia. Saber viver como filho amado muda tudo. E aí eu quero concluir com o último versículo, para nós meditarmos na pergunta facilitadora e ter aqui um tempo breve de oração. Hebreus 10, 19 e 20 vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, eu trago aqui a versão NVT, é a mesma aqui, eu vou ler aqui na minha, tá? Depois a gente vai nessa aqui, olha, portanto, irmãos, que é a mesma da apostila 2026, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Você acompanhou, não precisa nem ler de novo aqui não, né? Porque é a mesma coisa, só muda a versão, mas eu queria destacar assim, olha, podemos entrar com toda confiança, aleluia, não é com alguma confiança, não é com alguma segurança, é com toda confiança nós podemos entrar nesse lugar santíssimo. E aí nós temos a pergunta facilitadora de hoje, que é aquela pergunta que vai nos ajudar nas nossas partilhas daqui a pouco. Quem você é quando ninguém está olhando? A gente tem que ser muito sincero para responder essa pergunta, né? Quem nós somos? Eu vou confessar um pecado aqui. Eu vi que está gravando, mas ainda bem que não é ao vivo. Eu, quando cheguei em Mogi das Cruzes, né, eu ainda estou liderando a igreja da cidade em Mogi das Cruzes. Estamos vivendo uma transição, estamos vindo para a colina. É uma alegria poder servir a família aqui. Mas colocaram um adesivo, né, Igreja da Cidade, no meu carro. Só que eu sou o filho amado de Deus vencendo um trânsito. Não aguentei não, eu tirei. Falei, não, pastor, você arrancou o adesivo? Falei, porque eu vou dar uma polida no carro, né? Que era verdade, mas não dá, gente, não dá. Tinha hora assim que é minha igreja. Se fosse o meu nome, tudo bem. Mas quem a gente é, querido, quando ninguém está olhando? Como é a nossa linguagem? Como é o nosso palavreado? Como é o nosso relacionamento conjugal? Como é a nossa relação com nossos filhos? Como é que a nossa relação com as finanças? Como é a minha relação com o trabalho? Como é a minha relação com os meus colegas de trabalho? Quais são os perfis que eu acesso nas redes sociais? Quem eu sou quando ninguém está olhando? E aí, diante dessa pergunta que nós vamos meditar daqui a pouco e conversar nas partilhas, eu queria fazer aqui uma pergunta para você, para nós orarmos. Quem reconhece? Tá bom? Preste atenção na pergunta. Eu escrevi ela há 1 hora antes de começar esse encontro aqui. Quem reconhece que precisa, você não vai levantar a mão, não vai responder ainda, tá? São 2. Quem reconhece que precisa confiar mais em Deus? No sentido de, né, eu ando muito, né, preocupado ao ponto de querer fazer com a força do meu braço, de querer atropelar. Eu preciso confiar um pouco mais. Eu não estou dormindo bem porque eu preciso confiar um pouco mais. E outra pergunta é, você já sabe o que precisa fazer? Você sabe, mas falta, né, o morto está ouvindo, mas falta assim dar passos. Parece que eu sei, mas está travado, eu não consigo, tem alguma coisa. Não quero entrar em detalhes, mas essas 2 perguntas você se identifica com elas. Se você se identifica com elas, eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se é o seu caso. Pastor Marcos, eu preciso confiar mais em Deus. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu preciso daquela fé que me impulsiona a movimentar-me. Porque, queridos, olha só, olha aqui para mim, enquanto você se levanta, aleluia, há um movimento dos céus aqui hoje. A fé não é aquilo que move a mão de Deus. Eu vou orar porque Deus vai mover. Não, não. A fé é aquilo que move as minhas mãos. Porque se eu não tiver fé, a Bíblia vai comparar a um corpo sem espírito. A fé sem ação, ela é morta. Mas hoje, esse simples movimento que você fez,
vai te levar a um novo nível de autoridade, está te revestindo num novo nível de ousadia, e alguns aqui já estão sentindo no seu corpo essa verdade, e você vai ver rompimentos na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos um pouquinho aí. Pai, eu quero orar diante dessa palavra, pela tua igreja, Jesus. Quero orar aqui pelos teus filhos, pelas tuas filhas, diante daquilo que está no coração de cada um, Pai. O Senhor que sonda, o Senhor que esquadrinha, o Senhor que conhece. Não importa, Senhor, não importa. Essa oração também é para alcançar os ouvidos de cada um aqui. Quantas vezes você se levantou nesse movimento? Quantas vezes você disse, agora vai, mas não foi? Não, o Senhor é Senhor de novas oportunidades. Hebreus 3,13 diz que o dia se chama hoje, e seus filhos estão aqui mais uma vez, Pai, não só de pé no seu lugar, mas com o coração aberto, com a mente voltada para as coisas que são do alto, com essa convicção, Pai, que eles foram atraídos aqui pelo Senhor, e Pai, um movimento dos céus, há um destravar, Pai, acontecendo na sua vida, Pai, um novo nível de ousadia entrando, Pai, no seu coração, nos seus lábios, seja para o que for esse romper, esse posicionamento, Pai, será honrado e recompensado. Revista o Senhor de poder, de graça, de autoridade, de favor dos céus, e que eles possam testemunhar, que eles possam contemplar, que eles possam desfrutar, Pai, do teu amor, da tua bondade, da tua verdade sobre a vida de cada um. Assim oramos, Jesus, em teu nome. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se assentar um pouquinho. Agora eu queria convidar todos vocês a fechar os seus olhos, que eu tenho mais 3 convites para fazer, e esse eu não poderia deixar de fazer. Daqui a pouquinho você partilha. Queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua cabeça agora. Porque talvez você chegou aqui nessa noite e você se identificou com a palavra. Talvez fez muito sentido para você. Talvez você já tenha tomado muitas decisões na sua vida. Ou melhor, nós tomamos diariamente milhares de decisões. Mas tem uma decisão que ela é fundamental. Tem uma decisão que ela é essencial na nossa vida, que é a decisão de entregar o nosso coração a Jesus. Essa decisão não é uma decisão de ir à igreja, é importante. Essa decisão não é de fazer parte, de uma denominação. Essa decisão não é uma entrega de uma religião, não. É um relacionamento com uma pessoa. E talvez você chegou aqui e você nunca tinha feito isso antes. Talvez você até já visitou outras vezes essa igreja ou outra, mas você nunca falou assim e fez uma oração dizendo, Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração completamente ao Senhor, reconhecendo que sou pecador, que sou limitado, que sou insuficiente. Eu recebo o seu amor e te entrego a minha vida. Vem e faz morada no meu coração, faz a tua vontade, faz o teu querer. Ainda com seus olhos fechados, se você está dizendo, pastor Marcos, eu quero fazer essa oração, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Só me dá um sinal com a sua mão, onde você estiver, que eu quero orar por você e te abençoar aí mesmo no seu lugar. Pastor Marcos, hoje eu estou entregando a minha vida a Jesus. Eu não vou mais procrastinar essa decisão tão importante. Hoje eu estou dizendo, Jesus, tu és bem-vindo na minha vida. Só me dá um sinal com a sua mão assim, que eu quero poder abençoar você em nome de Jesus. Talvez você já tenha tomado essa decisão em algum momento na sua vida, no passado, na sua juventude, mas você se afastou por algum motivo, e esse motivo não importa mesmo. O que importa é que você está dizendo, hoje eu quero voltar para a presença de Deus, hoje eu quero me reconciliar com a família da fé, eu não vou mais procrastinar. Jesus, estou de volta. Tem alguém hoje dizendo assim, eu quero me reconciliar contigo, Jesus, eu quero voltar para os teus caminhos. Cadê você? Não saia daqui sem tomar essa decisão. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Tem alguém? Cadê você? Pastor Marcos, eu quero dizer que Jesus, eu estou de volta. Cadê você? Ainda com seus olhos fechados, só me dê um sinal com a sua mão, se você está aqui. E em terceiro lugar, talvez você já está caminhando com Jesus, mas você ainda não desceu as águas do batismo. O que são as águas do batismo? É essa manifestação pública da sua fé interior. É esse mandamento do Senhor, é a sua obediência dizendo, Jesus, realmente eu selo a minha aliança com o Senhor e fico aqui, na família da fé. Tem alguém, pastor Marcos, eu não sou batizado, mas eu quero me batizar.
Eu estava procrastinando, mas eu quero descer as águas do batismo. Tem alguém que dá resposta a uma dessas 3 decisões? Não tenha medo ou vergonha. Cadê você? Aleluia, aleluia. Agora olha aqui para mim, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu acredito que a grande maioria, como disse, já tomou essa decisão. Mas se porventura você, no seu coração, você tomou essa decisão, mas você não quis levantar suas mãos, por algum motivo, não tem problema. Deixa a gente só te ajudar ao que fazer depois dessa decisão. Você está vendo nossos voluntários com uma camiseta como essa, com um crachá. Procure qualquer um deles e deixe saber isso em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente.